Jesus, amém. Vamos aplaudir esse casal? Deus abençoe. Amém. Vamos junto, meu filho. Amém. Glória a Deus. Pode colocar o tema da minha palavra, por favor? Vamos entrar aqui na palavra. Hoje é ceia, então nós vamos acelerar um pouquinho a palavra aqui. Amém. Quiser colocar um fundo aí para mim, Natan? Pode colocar também. Amém. Como compreender as circunstâncias da vida? Irmãos, nós passamos por tanta situação, né? E muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos por que estamos enfrentando lutas, dificuldades, provações, perseguições, contra-ataques do inimigo. Às vezes pensamos que Deus é que manda muitas coisas para nós, mas às vezes você fica em dúvida que é o inimigo, então você não sabe definir o que é Deus, o que é o inimigo, o que é você, né? Que às vezes nós mesmos tomamos, né, às vezes decisões erradas, e com isso nós recebemos o que, irmãos? As consequências. Então eu quero que aqui nessa noite nós possamos juntos aprender, a compreender. A primeira dela que eu comecei aqui no ponto 1, é que as provação. Por que nós passamos por provação? Você acha que é Deus que permite provação? Quem acha? Diga amém. Ninguém, irmão, só eu. A provação, quem libera ela é o Senhor Jesus. Sabia? A tentação já não é o Senhor, é o diabo. Agora, a provação é o Senhor. Por que nós passamos por provação? A palavra Bíblia vem dizendo, explicando que provação significa que nós temos que ser o quê? Aprovados. Então, a provação vem de provação. Aqui, quando nós estudamos, eu acho que muitos ainda estão na escola, na faculdade, então eles passam por provas, né? No final do mês, semestre, coisa assim, para que no final do ano eles sejam o quê? Aprovados. Então tem muitas situações que eles vão enfrentar, às vezes não estudou direito, às vezes passou por dificuldade, às vezes não matou aula, às vezes teve algumas irresponsabilidades. Quando chega final do ano, vai ter que repetir o ano seguinte. Então ele teve o quê? Uma consequência daquilo que ele teve como uma irresponsabilidade. Mas a aprovação vem de Deus e não é para te destruir, mas para provar, amadurecer, repita comigo, aprovar, amadurecer e promover. Ou seja, a aprovação que você está passando hoje é porque Deus quer que você suba de degrau, que você saia desse nível. E eu falo isso, irmãos, porque muitas vezes Deus libera a aprovação para nós, como que eu posso dizer, para nós rever os nossos conceitos, nosso orgulho, nossa vaidade, a soberba. Então vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz assim: assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, a ser provada pelo que, irmãos? Fogo, seja provada e resulta no que, irmãos? Louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for o que? Revelado. Então o propósito da provação que você enfrenta, irmãos, é para que Jesus seja revelado, que você saia de cena e Jesus entre. Vocês estão entendendo? Que Jesus seja revelado, porque muitas decisões que nós tomamos, que nós enfrentamos que não dão certo, é porque você tomou do seu jeito. E aí Deus fala assim, agora vai passar por uma provação. Vou falar por mim. Eu passei um tempo por provação nessa área financeira. Para mim foi muito difícil. Eu já contei essa história para vocês, irmãos, mas foi dias muito difíceis para mim com a avestruz master. Quem lembra da avestruz master aqui, irmãos? Acho que muitas já contou várias histórias. Mas a avestruz master foi para mim um Deus por muitos anos. E eu já conhecia a palavra, já estava na igreja, mas de repente o Senhor falou assim: olha, ela agora não vai existir mais. Ela saiu fora do mercado. E eu enfrentei uma provação por muito tempo. Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão de colocar a avestruz master em primeiro lugar na minha vida. Pensava em uma situação financeira, eu já pensava, falava assim, eu vou atrás. Mas o problema, irmãos, que isso veio o quê? Tratando o meu coração, porque eu fui ter Cristo revelado. Eu fui aos pés dele, Senhor, me dá uma oportunidade. Eu sei que eu tomei uma decisão errada, eu sei que eu fiz algo errado, estou comprometendo até minha família, eu estou comprometendo a minha vida financeira, está tão difícil, mas me dá uma chance. Aí a graça chega e nos levanta e fala assim, você é meu filho e eu estou com você. Amém, irmãos? Mas assim, existia uma vaidade no meu coração muito grande naquele tempo. Eu tinha uma bota, vou contar isso aqui para vocês não contam para ninguém não.
uma bota de avestruz, tem até hoje. Aquela bota assim com o bico fininho. Eu achava, quando eu andava com essa bota, eu era o rei do avestruz. E eu andava com essa bota, irmãos, eu achava o máximo. Tem essa bota até hoje que foi muito cara, quase R$ 4.000 naquela época. E eu falei assim, a única recordação que eu tenho da Avestruz Master é essa bota que eu tenho até hoje. E também os contratos que não deu certo, né? Foi prejuízo. Então, mas para mim, irmãos, eu andava muito vaidoso, né? Achava, né, que eu estava com essa bota. E eu tinha naquele tempo uma caminhonete muito boa do ano, tinha chácara, a situação financeira estava muito, né, abençoada. Só que eu não reconhecia que era o Senhor, reconhecia que era a Avestruz Master. Até que um dia veio o Senhor permitir que ela saia do mercado. O que aconteceu, irmãos? Eu fui tratado. Aí eu tive que vender caminhonete, eu tive que vender a chácara, eu tive que vender todo mundo. Não falou assim, você tem que vender até a sua família. Eu falei, não, minha família não vende não, aí não. Mas eu tive que submeter a isso, irmãos. Por quê? Porque eu precisava voltar a falar, Senhor, eu preciso de uma nova chance, uma nova oportunidade para que eu possa avançar. E comigo, em mim foi trabalhado isso. Arrogância, soberba, e às vezes eu não reconhecia, porque é difícil de uma pessoa, irmãos, reconhecer isso. Se eu te perguntar se você tem arrogância, se você é soberbo, se você tem inveja, pouquíssimas pessoas reconhecem isso. Então esse é o grande problema. Mas Deus, Ele permite as provações para que possamos avançar. Então, em vez de punição, irmãos, elas servem para moldar o caráter, provar a sinceridade do coração e gerar perseverança, preparando eu e você para receber as promessas do céu. Deus, Ele tem grandes promessas para a sua vida, mas é necessário ser trabalhado algumas áreas, que às vezes você pensa assim, por que eu estou passando essa luta tão difícil? Mas porque o Senhor está provando você, para levar você a um nível mais alto, para que você possa depois lá na frente, não abandonar a igreja, que tem muitos irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, cresceu financeiramente, primeira coisa, eu não tenho tempo mais para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a célula, agora minha vida financeira está muito, né, próspera, então agora eu vou viajar com a minha família, e coloca o Senhor em segundo plano, de repente, vem a provação, não é esse caminho. Tiago, capítulo 1, verso 2, vamos ler, Tiago, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É difícil esse versículo, não é verdade, irmãos? Como é que você alegra no meio de uma luta? Imagina, você olha a sua conta bancária, está negativa lá, não sei quantos mil, e você fala, aleluia, eu tenho que considerar isso aqui motivo de grande alegria. Não é fácil, mas nós temos que agir assim pela fé. Senhor, eu sei que isso aqui é momentâneo, vai passar, eu creio que as provações vão vir, mas o Senhor é que vai resolver tudo. E olha o que diz o verso 3. O verso 3 fala, assim, vocês saberão que a prova, o que o Senhor prova, irmãos? É a sua fé, aqui a palavra está dizendo. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Se você está querendo desistir de algo, você tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não posso desistir, eu preciso de perseverar, eu preciso de avançar. Olha o verso 4. O verso 4 diz assim, no entanto, a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Perfeito e íntegro é quando você concentra no Senhor, contempla Ele, declara que a perseverança, a fé, a esperança está nele. E fecha o verso 5. Diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos Ele dá o que, irmãos? Generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será o que? Concedido. O que está faltando na sua vida? Por que você está passando por provação? Porque o Senhor quer aumentar a sua sabedoria. Está faltando que você revelar Jesus na sua vida, que Jesus é a revelação. Então quando você está passando por dias difíceis, você precisa falar, Senhor, eu vou aos seus pés, eu preciso de discernimento. Nós não temos outra opção, irmãos. Quero falar para você que você não tem outra opção a não ser orar, buscar a presença dEle. Por que eu estou passando por isso? Não é que o Senhor está trazendo maldição, doença. Esse não é o nosso Deus. O nosso Pai, Ele é amoroso, irmãos. Quem crê que o Senhor é amoroso? Eu sei que você não crê que Deus manda doença para você. Um acidente. Deus não faz isso. Esse não é o nosso Deus. Porque Ele é Pai. E todo pai, ele tem o quê? Que deixar o filho passar por provação. Vou dar um exemplo para você, o que é passar por uma provação. Vou dar um exemplo.
um dos meus filhos, eu não lembro mais qual deles, que enfiou o dedo na tomada. E o que aconteceu? Levou um choque. Então ele foi provado ali, e ele foi aprovado depois, falou assim: nunca mais eu enfio o dedo na tomada. Você está entendendo? Então Deus, ele permite muitas vezes, porque ele dá o livre-arbítrio para você às vezes fazer algo, e às vezes levar um choque, e me falar assim: olha, isso não é para a morte, foi só um susto que você está passando, mas que agora eu estou cuidando de você. Vocês estão entendendo, irmãos? Lembra uma vez o João Gabriel estava pulando na cama, pulando, e aí de repente ele pula tão alto lá assim, que ele cai de ponta, bate a cabeça no chão, e levanta uma bolha desse tamanho. E eu e a Fernanda já pega esse menino, já joga dentro do carro e sai louca aí em Goiânia para levar ele. Pensou assim: quebrou a cabeça do meu filho. E quando nós chegamos lá, fizemos raio-x, fizemos tudo. Não, foi só mesmo um trauma por fora, só fica em observação, pode ir embora. Aí assim, o João Gabriel nunca mais fez isso. Por quê, irmãos? Ele fez algo que ele pensou assim: isso aqui não é lugar de fazer isso mais. Depois o João Elias fez a mesma coisa. Só que o João Elias falou assim: ó, passa um salzinho aí, um gelo, está tudo certo, porque não vai dar em nada. Então nós aprendemos com isso. Então às vezes você está pensando assim: a Ana Laura pelo jeito foi a menina mais santinha que teve. Não foi bem assim não, irmãos, é porque eu não lembro muito. Mas a Ana Laura, Deus trabalhou o coração dela, irmãos. Você pensa numa menina que era vaidosa, uma menina que uma vez que tinha 5 anos de idade. Deixa eu contar essa história, você está lembrando de tantas histórias hoje. A Ana Laura, que tinha 6, 7 anos de idade, nós fomos para um evento que tinha lá no Goiânia Arena, que era uma apresentação daqueles gaúchos, aquelas feiras do sul lá, de churrasco lá e tudo. E aquele tanto de gaúcho e tudo, de repente um palco, e aí teve uma apresentação tão bonita lá, e dançando e tudo. Aí de repente eles terminaram a apresentação e colocou uma música em seguida. A Ana Laura teve a capacidade de subir nesse palco e começar a dançar, sozinha, e dançando, e fazendo assim igual a Joelma do Calypso, e aquela coisa toda, e ficando naquela alegria toda, e todo mundo começou a aplaudir a Ana Laura. E eu falei assim: meu Deus do céu, a Ana Laura, o único problema que eu lembro dela é que ela era meio vaidosa, assim, né? Queria parecer demais. Naquele tempo, hoje, Deus já cuidou da minha filha, ela está ali ensinando para mim, minha filha, mas vamos dizer que Deus, é um milagre que Deus fez na sua vida. Então Deus transformou ela. Então assim, Deus, muitas vezes, ele chega até você e fala assim: ó, não é por aí, você está indo demais, você está indo sem me consultar. Então Deus, ele permite o que, irmãos? As provações, para quê? Para te treinar. Repita comigo: treinar, instruir, revelar o que realmente está em meu coração. Então Deus permite provações para te preparar, para te treinar, para que você possa ser instruído e revelar o que realmente está no seu coração. Porque, irmãos, somente Deus sonda o coração de cada um, somente Deus. Ele sonda de uma forma tão poderosa que às vezes você fica surpreso com a atitude de algumas pessoas. E às vezes você tem que pensar assim: Deus só tem um propósito. Mas muitas vezes nós queremos julgar, nós queremos simplesmente falar, mas nós temos que ter o controle da nossa língua e orar por essas pessoas que estão passando por lutas. Irmãos, quantas pessoas que estão passando por luta, tem pessoas que chegam e falam assim: é merecido, isso é Deus que está ali fazendo isso, porque Ele era assim, sim. Irmãos, quem somos nós para julgar? Nós temos que ser uma igreja, irmãos, que abençoa, que declara: vai sair dessa, sabe, irmãos? Eu, quando vou aconselhar qualquer que seja a pessoa, irmãos, eu me ponho no lugar deles. Porque quando você põe, fala assim: meu Deus, olha que luta, que sofrimento que está passando essas pessoas. Então a consequência, irmãos, é justamente situações que Deus permite, as provações, que a palavra fala em Salmo 139, verso 3, que diz assim, Salmo 129, verso 23. Salmo 139, verso 23. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas, o que, irmãos? Inquietações. Verso seguinte, verso 24, diz assim: vê se há em mim, vê se no meu caminho algo te ofende e dirige pelo caminho eterno. Aqui na minha tradução que eu coloquei aqui, fala o seguinte: vê se em minha conduta algo te ofende e dirige pelo caminho eterno. Sabe, irmãos, você precisa entender: Senhor, qual área que eu preciso? Você quer evitar às vezes as provações? Comece hoje a falar: Senhor, me mostra que eu preciso ser transformado, eu preciso dar passo em direção, eu preciso avançar. Eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa filha, eu não sou um bom empregado, mas eu quero ser.
quando você começa a reconhecer isso, você está começando a passar por esse treinamento e instrução, e o Senhor vai ver o seu coração e vai te promover, que esse é o propósito. Irmãos, quantas situações nós fomos promovidos. Uma área que Deus sempre libera aprovações é no casamento. Situações que passam, financeiro, ou que seja outra coisa, para quê? Para que vocês comecem a viver dias melhores no seu casamento. Hoje estamos com 24 anos de casado, irmãos, mas a melhor fase do meu casamento estou vivendo agora. Olha que bênção. Isso não é poder de Deus? Não é a graça de Deus? Eu não troco nunca os meus primeiros anos de casamento por agora, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio, porque o Senhor que tem direcionado, sabe? Porque lá no começo do nosso casamento, irmãos, é cada um agir da sua forma, do seu jeito. Eu vim de uma criação, a minha esposa de outra, quando nós misturamos, nós queríamos fazer do nosso jeito, é onde que as coisas não funcionam. Então, quando nós somos provados, irmãos, existe uma pressão. Quem já viveu uma pressão aqui, irmãos? Fala assim, meu Deus, essa pressão, agora eu não dou conta, agora não vai avançar. Mas a pressão, ela vai revelar o quê? A ansiedade, a incredulidade, a murmuração ou a confiança em Deus. Então existem essas opções. Muitas pessoas, quando estão vivendo na pressão, ela vive uma ansiedade, já não consegue comer, dormir, já não consegue viver, às vezes ter uma noite de sono, já vive já nessas preocupações. Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz o seguinte, 2 Coríntios 4, 8 diz assim, de todos os lados, irmãos, nós somos o quê? Pressionados. Irmãos, você está numa terra que não tem jeito, você vai passar por pressão, mas você tem que entender que você não está sozinho, o Senhor é contigo, Ele nunca vai te abandonar, Ele que vai te encorajar. Por isso que fala, de fato, de todos os lados somos o que, irmãos? Pressionados, mas não o que? Desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Tem uma música, né, irmãos? Vou cantar não, pode ficar tranquilo. Então, de todos os lados somos pressionados, mas nós não desanimamos, porque o Senhor é comigo e é com você. Nós ficamos às vezes assustados com a situação, mas nós não vamos desesperar, não vamos entrar em ansiedade, desespero, sabe? Abatidos, mas não destruídos. Abatido significa que às vezes você está lá no chão, mas existe o suspiro que vai vir e te levantar, que é a graça do Senhor Jesus, porque Ele gosta de provar que Ele é Deus, quando você reconhece que está assim, agora eu estou no fundo do poço. Eu sempre gosto quando os irmãos vêm pedir conselho para mim, e falam, pastor, não sei mais o que fazer. Essa é a palavra que soa, fala assim, agora você não sabe, então deixe agora que quem sabe resolver seu problema, que é o Senhor. Porque muitas vezes nós queremos saber, nós queremos resolver. Então, a aprovação, ela produz, irmãos, fé, perseverança, maturidade e dependência de Deus. Quando você vive essa aprovação, irmãos, você vai para aqui, para os pés do Senhor. Eu fui assim, não foi uma vez, não, foi várias vezes. Eu, quando passo uma luta, uma angústia, eu vou para os pés do Senhor. Por quê? Porque eu sei que ali vai produzir fé, perseverança, e eu vou alcançar um nível de maturidade, de agradecimento. Falar, Deus, e sempre eu trago a minha memória, sabe o quê? Senhor, eu já passei por tantas situações que eu já venci, essa vai ser mais uma que vai ser para o meu testemunho, para mim avançar, e para mim declarar, e para mim anunciar as grandezas do Senhor. Por isso que você tem que viver a dependência de Deus. Provação produz dependência de Deus. Por que você está passando provação? Porque você precisa depender mais. Ah, mas eu já dependo, mas vai mais. Porque quanto mais se aproxima do Senhor, Ele aproxima de você. É o que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? Romanos 5, verso 3. Olha o que diz, Romanos 5, verso 3 assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. Verso seguinte, a perseverança, um caráter
aprovado. Um caráter aprovado, ela traz esperança. Ó, você vê, perseverança ligada à esperança. E verso 5, essa esperança não nos... Quem é a esperança, irmãos? É Cristo. Repita comigo, a minha esperança é Cristo Jesus, e jamais me decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora dentro de você. Ele mora dentro de você, por isso que você não vai ser decepcionado. Você vai olhar para trás, irmãos, e você vai falar assim: meu Deus, eu sou uma pessoa agora tão abençoada, que eu atravessei essa fase de provação. Irmãos, olha para você ver, se eu te perguntar qual foi a luta 1 ano atrás, que você enfrentou, que já foi resolvido, você nem se lembra mais, porque agora você concentra naquilo que você está passando nesse momento. Mas daqui uns 3, 4 meses Deus já resolveu esse problema, e aí o inimigo sempre vai lançar outra, ou às vezes uma perseguição, às vezes alguma coisa nesse sentido, e você vai ficar pensando, e agora, mas você olha para Cristo, que Ele nunca vai te decepcionar. Quando você declara a palavra dEle, a vontade dEle para a sua vida, é boa, perfeita e agradável. Mas para isso você precisa o quê? Mudar a sua mente. A palavra fala que nós temos que renovar a nossa mente, sabe que dia? Todos os dias, com a palavra. É preciso abrir sua boca, declarar quem você é em Cristo. Você é o filho, você é escolhido. Sabe, irmãos, qual pai que deseja o pior para o seu filho? Deus não deseja o pior para você. Deus deseja que você passe por situações, porque o seu coração às vezes está contaminado com as coisas aqui do mundo. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Prioriza o trabalho, prioriza a família, mas não prioriza as coisas de Deus. Aí de repente o Senhor libera uma aprovação para que você possa posicionar. Então, como responder a uma situação igual essa? Não murmure, louve. Então louve, simplesmente louve. Cadê os assembleanos, o ex aí? Louve. Tem que ser assim, irmãos. Permaneça firme, confie no cuidado de Deus. Você precisa entender que a resposta sua numa aprovação é não murmurar, louvar, permanecer firme e confiar no cuidado de Deus. Ele nunca te desamparou. Se você está aqui hoje respirando, irmãos, porque o Senhor é contigo. Vira para seu irmão e fala: o Senhor é contigo, Ele jamais vai te abandonar. Ah, pastor, mas eu sou meio murmurão, reclamo. Mas Ele não te abandona também não, sabia disso? Porque Ele é um Deus amoroso. Moisés passou por essa experiência, irmão. Vamos ler Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Uma história que eu acho interessante, lá no Antigo Testamento. Olha que Moisés passou. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr a vocês à prova. Eles viviam de prova, irmãos. Mas o Senhor dava maná todo dia, era sair água na rocha, mas Ele não abandonava aquele povo, passava por situações. Para quê, irmãos? Olha o que a palavra fala: durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr a vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iria obedecer os seus mandamentos ou não. Ele sempre queria voltar lá para o Egito. Ele estava no caminho, Deus sustentando, era todo dia maná, na manhã, era água na rocha, mas eles viviam reclamando. Era melhor viver a vida do Egito. Olha o que aconteceu no verso seguinte, no verso 3. Ele humilhou vocês, o deixou passar fome. Depois o que aconteceu? Sustentou-se com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Irmãos, quantos testemunhos que a gente vê, que pessoas estão lá passando dificuldade, o inimigo quer que você reclama, que Deus é esse que eu estou servindo, que eu estou passando dificuldade, que eu não saio mais dessas dívidas, mas o Senhor está te provando para que você corresponda, não murmurando, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Irmãos, permaneça firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para trás, não olhe para os seus erros, não olhe para as suas falhas, para os seus medos, porque esse é o problema, que o diabo ele quer isso. Pastor, mas eu errei. Olhe para o Senhor, porque Ele sempre tem uma nova chance para você. Ele sempre. O Senhor trabalha só com o futuro, o Senhor não trabalha com o passado. O passado que trabalha é o inimigo, é o inferno, que está o tempo todo te lembrando: você fez isso, você fez aquilo, algo que agora não tem como você ser abençoado por causa disso.
O diabo que fala, e tem pessoas que dão ouvido achando que é Deus, e não é Deus, irmãos. O Senhor fala para você assim: eu não lembro mais o que você fez ontem, porque você está em Cristo. Se você está em Cristo, irmãos, a palavra fala que você é uma nova criatura, que nenhuma condenação há sobre você. Se você está em Cristo, irmãos, todo dia tem que acontecer algo novo na sua vida. Então você precisa crer nessa verdade e começar a abrir a boca, declarar. Irmãos, por que Deus, eu vejo assim, você vê uma pessoa que cresceu no seu casamento, na sua vida financeira, mas conversa com essa pessoa para você ver se não passou por provações. Eu falo por mim, foi várias provações. E isso está na Bíblia. Se você pegar o José do Egito passou quantos anos para ele se tornar governador? 13 anos, não é verdade? 13. Aí eu te pergunto, nesses 13 anos ele passou por quantas provações? Várias. Foi vendido, foi o invejoso pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, pior humilhação que possa ter. Isso o que, irmão? Você acha que Deus mandou isso? Não, foi provação. Mas por quê? Porque conhecia o coração de José, que quando ele chegasse lá, ele ia entender que é o Senhor que colocou ele naquele lugar. Não foi a sua capacidade, não foi isso, nossa, porque eu sou uma pessoa de presença, muito inteligente, eu tenho teologia, eu tenho cursos, diplomas, faculdades. Não, ele passou por várias provações. Uma delas veio que a inveja, depois vendido como escravo, depois vem as tentações que o diabo lançou na área sexual, e ele segurou a onda, depois foi preso injustamente, passou por tantas situações de humilhação, mas ele chegou lá. Isso durou quantos anos, irmãos? 13 anos. Às vezes você tem um mês passando uma provação, você está aí querendo desistir da vida, querendo reclamar, querendo jogar toalha, já vou separar, já vou fazer isso. Esse é o grande problema das pessoas hoje. Por que a aprovação acontece? Que o inimigo muitas vezes vai em cima, porque sabe, o propósito de Deus é tão grande que está para chegar na sua vida, e o diabo se levanta com muita fúria. Mas quando você persiste, fica firme, permanece em Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como você resiste o diabo? Aproximando de Deus. Não é você pensar, então vou orar, jejuar, amém. Mas você começa a declarar quem você é, que você é filho, o Senhor é contigo. Deus, ele não vai abandonar seus filhos. Não é o pecado que vai abandonar o pai de um filho, irmãos. Eu tenho 3 filhos, eu falo para eles podem cometer qualquer coisa de errado, nada vai mudar o amor que eu sinto por eles, nada. Vou ficar decepcionado, vou ficar triste, às vezes com a atitude que eles possam fazer, mas eu não vou desejar a morte, não vou desejar uma doença, nada disso. Eu quero te falar algo, uma coisa tão poderosa, que o amor de Deus é maior que o amor de pai e mãe. Então, se nós como pai e mãe não desejamos para nossos filhos, por mais errado que ele esteja, Deus também não é diferente, Ele é muito mais amoroso do que um pai e uma mãe. Esse é o nosso Deus. Então nós temos que crer nessa verdade. Outro homem também que passou por tantas provações foi Moisés. Ele passou 40 anos, irmãos, passando por provações, enfrentando Faraó, passando por tantas situações para tirar aquele povo do Egito, até levar ali ao Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. Passou por muitas provações até se tornar o que? Um grande homem de Deus como Moisés é reconhecido. Outro homem que eu quero falar para vocês, Davi. Davi foi outro exemplo. Você acha que Davi foi promovido automaticamente? Não. Samuel foi lá, chamou aquele homem que estava desprezado pela família, que o pai deu todas as opções menos ele, dos filhos. De repente, não, o homem está cuidando ali de umas ovelhas, mas é muito novo, pequeno, adolescente, tinha lá seus 15, 16 anos. Ele levou praticamente 15 anos, irmãos, para se tornar rei. Olha para você ver. Aí eu te pergunto, teve provações? Várias provações. Porque a provação que Davi passou, irmãos, foi algo para promover ele a ser rei. Enfrentou quem? Urso, enfrentou Golias, enfrentou perseguição, inveja, enfrentou tudo. Mas para quê? Para ele alcançar o alvo, o objetivo. E às vezes você precisa entender que tem todo um processo, que quando Deus produz em você, está liberando as provações, é porque Ele quer colocar você num patamar, mas você precisa estar com o coração regenerado, um coração de Cristo, amém? E só engraçado que eu estava meditando essa palavra de Davi, e existiu Saul. Você sabia que Saul ele foi promovido muito rápido para ser rei, e foi a maior frustração do reinado dele, porque ele não passou por provações igual Davi passou.
Ele foi, logo ele começou a ter inveja de Davi, depois Davi foi o sucessor dele, passou por tanta inveja, situações, perseguições, e simplesmente a Bíblia fala que foi a maior frustração do reinado dele. Por quê? Porque ele não passou por provações, o coração dele não estava preparado, irmãos, para estar lá como rei. Então por isso que tem pessoas, irmãos, que está num nível tão elevado, que ele simplesmente humilha pessoas, porque a palavra fala que ele dá graça aos humildes, é o que a palavra de Deus diz. Irmãos, é tão assim, a gente lida nesse mundo, no mercado, e a gente vê pessoas de todo jeito. Mas eu atendi um cliente que assim, a gente fica assustado com a postura das pessoas, mas da mesma forma a gente pensa, não conhece o Senhor. Mas tem pessoas que ele gosta de humilhar, de falar que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho não sei quantos carros importados, que eu tenho isso, que o dinheiro é isso para mim, que eu sofri tanto, mas hoje eu tenho dinheiro para fazer isso, para ficar minha primeira, segunda, terceira geração. Irmãos, isso que edifica. Mas a gente vê que a vaidade está no coração da pessoa. Então nós precisamos passar por disciplina. A disciplina, irmãos, Provérbios 3,12, provação, teste, disciplina é correção. Olha o que diz em Provérbios 3,12: pois o Senhor disciplina quem ama. Irmãos, eu quando eu era jovem, aliás, adolescente, eu apanhava quase todo dia. E Valdo, você também era assim, né, Valdo? Você tinha cara disso. Todo dia eu apanhava da minha mãe, eu falava, gente, e minha mãe falava assim, meu filho, olha, eu te amo, mas você vai apanhar. Eu muitas vezes duvidei do amor da minha mãe, porque ela batia todo dia, gente, não precisava disso. Mas aí a Bíblia fala, pois o Senhor disciplina quem o ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Então a disciplina às vezes é essa taca que a gente leva, como levou lá nos pais, que não morreu, nós ficamos até hoje aí firme para contar o testemunho, mas a disciplina é necessária, irmãos. Então Deus, Ele disciplina você, porque Ele te ama, amém, irmãos? Quem crê que a disciplina vem por amor de Deus, esse é o propósito. Lá em Hebreus, lá em capítulo 12, versos 5 e 6, fala que nós não temos que menosprezar a correção que vem do Senhor. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que Ele dirige a vocês como os filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Verso 6, diz assim, verso 6, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Irmãos, eu sempre falo o seguinte, a melhor coisa que tem quando você disciplina uma pessoa, ou uma criança, ou o que seja, é quando você tira algo que está ali, ela está se perdendo. Eu sempre falo para minha esposa, falo assim, olha, tira o celular, pelo menos um dia, 2 dias, é uma disciplina, você está fazendo esse amor. Às vezes tem pessoa que fala assim, eu vou moer no cacete, mas isso aí, irmãos, é algo que às vezes você faz na sua força, na sua raiva, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito é você pedir a Deus a direção, e você disciplinar de uma forma que você vai fazer a pessoa refletir, pensar, meditar e falar assim, eu não vou mais por esse caminho. Então Deus disciplina através da palavra, da pregação, da exortação, da convicção espiritual, através do Espírito Santo, irmãos. Aqui hoje, eu estou lançando aqui semente, eu tenho certeza que o Senhor está corrigindo você em algumas áreas, que eu não sei, mas o Espírito Santo está dentro de você e está mostrando, está falando, porque a palavra ela não volta vazia, a palavra é que liberta. Por isso quando aqui eu lanço palavras, irmãos, algo está acontecendo no seu coração. Quem crê que a palavra está libertando o seu coração, diga amém. Está exortando. Então Deus não disciplina com doença, com miséria, com destruição. Ele corrige você para ser transformado. Repita comigo, a correção vem para me transformar. Por que o Senhor, irmãos, Ele fecha as portas? Portas fechadas pode ser Deus alinhando novamente o coração e a vontade dEle. Irmãos, nessa época que passou essa crise financeira que eu passei, o mercado simplesmente fechou as portas. Eu falava, Deus, como que eu faço? Eu preciso de pagar minhas contas, estou já passando por situações de humilhação, tantos boletos vencendo, e agora não tem mais o recurso que eu tinha, que eu contava, e orando e pedindo a Deus. Aí de repente, Wallace, Deus me deu uma estratégia, que foi o Senhor. Eu comecei no segmento de construção de piscina, e eu peguei
e falei assim, conversei com o gerente do meu banco, e eu falei, pessoal, eu preciso de dinheiro, como é que eu faço? Eu vendo piscina assim, assim. Eu falei assim, faz um financiamento, eu vou liberar uma linha de crédito, e você vai pegar e financiar as piscinas para os seus clientes, e você vai receber à vista. Olha para você ver tanto que Deus age quando você crê. Aí isso aconteceu, irmãos? Cheguei, fiz uma promoção, lancei outdoor para todo lado aqui em Goiânia, piscina em 24 vezes de R$349. Olha para você ver, irmão, você não tem ideia não. O tanto que Deus mandou gente, cliente, aparecia até gari, irmãos, lá na porta para falar assim, olha, eu tenho condições de pagar essa parcela, eu quero comprar uma piscina. E fizemos assim, irmãos, e Deus me deu uma nova oportunidade, e Deus me levantou, mas porque provou para mim, eu sou contigo, mas eu passei por um processo de provação. Então a provação, ela traz essa disciplina. Eu fui exortado. Então às vezes Deus expõe o orgulho, a soberba e vaidade para tratar aquilo que estava escondido, áreas que você às vezes nem imagina. Por isso que a soberba, irmãos, ela precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É o que Provérbios está falando. Tiago 4,6 também fala, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então é necessário você abrir seus olhos. Outro ponto, irmãos, consequências naturais. As consequências naturais, nem tudo é ataque espiritual ou disciplina, mas muitas vezes é consequência das suas escolhas. Para mim foi uma escolha que eu fiz, eu tive uma séria consequência, foi natural. Existem princípios espirituais, irmãos, e naturais estabelecidos por Deus. Vou dar um exemplo, uma pessoa comete um assassinato, ele vai ter uma consequência, vai ser preso, sim ou não? Ele vai ser preso. Às vezes fala, mas ele aceitou Jesus, ele é filho de Deus. Não, diante de Deus está perdoado, mas ele vai ter as consequências do seu erro, porque ele agiu na sua força do seu braço. Um exemplo, o adultério, ele destrói relacionamento, mas só que existe o perdão para ser liberado, e quando a pessoa entende isso, então tem pessoas que cometem algo, a desonestidade, gera o quê? Prejuízo, passar a perna nos outros. A pessoa que passa a perna nos outros, irmãos, logo logo ele está em ruína. Por quê? Porque ele está semeando isso na vida dele. A irresponsabilidade produz perdas. A irresponsabilidade também produz perdas. Por exemplo, você pega um carro, sai correndo a 200 km por hora. Aí você imagina, você pode atropelar alguém, acontecer alguém por irresponsabilidade sua. Mas eu tenho uma boa notícia, mesmo assim, Deus continua sendo Pai. Por mais aquele filho estar ali rebelde, correndo, ou às vezes fazendo alguma coisa de errada, Deus continua sendo Pai. A graça não ignora as consequências, presta atenção. A graça de Deus não ignora as consequências, mas ela oferece restauração. A graça oferece restauração. Ela sempre fala assim, está lá na lama, errou, está sofrendo, produziu tantas situações, mas eu vou te levantar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre você. E Deus levanta e dá uma nova chance. E a pessoa começa a voar alto. Então, irmãos, maldição e redenção. Quero fechar com vocês, Gálatas 3, verso 13. Gálatas 3, verso 13, diz assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Olha o verso, eu quero agora Efésios 6, 12. Então não existe maldição porque você está em Cristo. Efésios 6,12 diz assim, pois as nossas lutas não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os domínios deste mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que eu quero dizer para você, a luta que você está enfrentando não é seu marido, não é sua esposa, não é seu patrão, não é a conta bancária, a sua luta é espiritual. Por isso que você tem que olhar para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda, porque o diabo está querendo derrotar a minha família, passar vergonha na minha vida financeira, mas eu não vou permitir isso. Eu não vou aceitar esses ataques espirituais. Existem ataques malignos reais. O diabo ele tenta, acusa, oprime e produz confusão. Esse é o papel do diabo. Mas nós sempre vamos submeter a Deus. O que é submeter a Deus, irmãos? É você olhar para Ele, é você crer na palavra, é você declarar que você é em Cristo Jesus Filho. E aí o que vai acontecer? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmãos, eu não sei qual o nível de tentação, de perseguição que você está vivendo, ou provação, mas o que precisa é você compreender que você não está sozinho. Se você olhar para Cristo, o diabo cada vez mais vai perdendo força,
ele vai só ficando distante. Porque o inimigo, ele vai sempre se levantar com você. Mas quanto mais você está próximo de Deus, mais distante o inimigo vai ficar de você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E esse é o caminho: submeta-se a Deus, resista ao diabo, permaneça vigilante e posicione-se espiritualmente. Nós precisamos discernir essas coisas, irmãos. Nós precisamos declarar isso. Quando Deus está provando, irmãos, a aprovação vem de Deus. Não é para destruir, mas para provar, amadurecer e promover. Quando Deus está disciplinando, Ele permanece porque estamos alcançando o próximo nível e está sendo promovido. Você está sendo promovido com essa luta que você está passando, irmãos. Você pode ter certeza que você vai ser um homem de maturidade, uma mulher madura, que quando as pessoas chegarem até em você e falar assim: eu já passei por isso, você vai passar também. Amém, irmãos? Quando há ataque espiritual, é entender que nossa luta não é contra seres humanos, e sim no mundo espiritual, das trevas. Quem tem discernimento responde corretamente às circunstâncias da vida. Eu quero que você, agora nesse momento, feche seus olhos, antes de tomar a ceia. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando, a provação que você está passando, o ataque maligno que você está enfrentando. Eu não sei, mas eu quero que você nesse momento agora, você posicione como filho de Deus, e você comece a orar, e que você comece a declarar, a repreender que você está submetendo a Deus todos os dias, que você está resistindo ao diabo, e ele já fugiu de você. Não é a ansiedade, não é o medo, não é a preocupação, não é a depressão, não é a falta de dinheiro. O que você precisa é aproximar de Deus. E se você aproximar de Deus, está submetendo a Ele. Feche seus olhos. Daqui a pouco nós vamos orar juntos, e você vai estender as ponto final nessas provações, nessas lutas. Amém?